Achei que o encontro de família foi adiado. Depois, vi todos se divertindo sem mim nas fotos. Sempre adorei o cheiro de café passado, misturado com pão de queijo quentinho na casa da vovó Maria. É um aroma que me transporta instantaneamente para os domingos da minha infância em Ouro Preto, quando o mundo parecia mais simples e acolhedor. Mas naquela quarta-feira santa, enquanto encarava a tela do celular no meu apartamento em Belo Horizonte, esse mesmo aroma se transformou em um gosto amargo na boca. A mensagem piscava no grupo da família. Pessoal, infelizmente vamos ter que adiar o almoço de Páscoa. Tia Rosa está com suspeita de dengue e os tios de São Paulo não conseguem vir. Depois remarcamos. Era minha mãe quem enviava o comunicado, seguido por uma enxurrada de emojis tristes e mensagens de que pena dos parentes. Suspirei, sentindo aquela pontada familiar de decepção. Era a primeira vez em 27 anos que não passaria a Páscoa em família. Fechei os olhos e conseguia visualizar perfeitamente o quintal da vovó. As hortênsias roxas que ela cultivava com tanto carinho, a mesa comprida de madeira onde cabiam os 20 e tantos primos, o cheiro do churrasco do vô Evaristo misturado com o perfume das flores. Tudo bem, pensei tentando me convencer. Família em primeiro lugar, né? Se a tia Rosa está doente. Abri o notebook e comecei a planejar meu feriado solo. Trabalho atrasado para colocar em dia, maratona de séries, talvez um vinho. Não seria tão ruim assim. Os dias se arrastaram como uma preguiça pendurada no fio de luz da rua. Quinta, sexta-feira. Santa. Sábado de Aleluia. Me pegava olhando as fotos antigas no celular, relembrando as Páscoas passadas. Eu, ainda criança, procurando ovos de chocolate pelo jardim. Adolescente, ajudando vovó a fazer brigadeiros. O último Natal? Bem, o último Natal eu preferia esquecer. Domingo de Páscoa amanheceu com aquela chuva fina típica das manhãs mineiras. Enrolada no edredom, decidi dar uma olhada rápida no Instagram antes de começar meu dia de isolamento. Foi quando o mundo desabou. A primeira foto era da Bianca, minha prima. Família é tudo, dizia a legenda. Lá estava ela, sorrindo ao lado da piscina da vovó, segurando uma taça de vinho. Ao fundo, reconheci o quintal florido, as hortênsias roxas, a mesa posta. Scroll. Outra foto, agora do meu primo Lucas. Melhor Páscoa ever. A família inteira reunida, inclusive tia Rosa, aparentemente muito bem de saúde, erguendo uma cerveja. Tios de São Paulo? Todos lá, sorridentes. Meu coração acelerou. As mãos tremiam enquanto passava por mais e mais registros daquele almoço que supostamente havia sido cancelado. Em cada foto, um soco no estômago. Em cada sorriso, uma facada. O pior veio quando vi que minha própria mãe havia curtido todas as publicações. Sentei na cama, atordoada, tentando processar o que estava acontecendo. Por que mentiram? Por que só eu fiquei de fora? Será que tinha algo a ver com aquela discussão no Natal? Flashbacks da ceia de Natal começaram a invadir minha mente. As falas atravessadas sobre política, minha tia Rosa dizendo que juventude de hoje não tem mais valores. Eu defendendo minhas posições, minha mãe me cutucando por baixo da mesa pedindo para eu ficar quieta. Mas não podia ser por isso, podia? Excluir a própria filha, a própria neta, por pensar diferente? Abri o WhatsApp e fui direto na conversa com Bianca. Ela sempre foi a prima mais próxima, a que me contava tudo. Bi, que história é essa? O almoço não tinha sido cancelado? Enviei e fiquei olhando aqueles tiques azuis aparecerem, o digitando surgir e sumir várias vezes. Finalmente a resposta veio. Aileen, me desculpa. Eu pensei que você sabia, que tinha outro compromisso. Não imaginei que... Enfim, me desculpa. Levantei da cama num pulo e comecei a andar pelo apartamento como um animal enjaulado. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, a garoa mineira continuava caindo, indiferente ao tsunami que se formava dentro do meu peito.
Parei em frente ao espelho do banheiro e encarei meu reflexo. Os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado, a expressão de quem acabou de levar um tapa na cara. Era assim que minha própria família me via? Como alguém que precisava ser excluída, apagada, esquecida? Peguei o celular novamente, os dedos tremendo sobre a tela. Abri a conversa com minha mãe, aquela que sempre dizia que família era a coisa mais importante do mundo. O digitando apareceu e sumiu várias vezes, até que desisti. Algumas traições são grandes demais para caber em uma mensagem de WhatsApp. Olhei pela janela do meu apartamento, observando a cidade cinzenta lá embaixo. Belo Horizonte, que havia se tornado meu refúgio quando decidi sair do interior, agora parecia mais solitária do que nunca. Mas uma coisa eu sabia. Precisava entender o porquê. E para isso, teria que voltar a Ouro Preto. Abri o aplicativo de transporte e reservei uma passagem para o próximo fim de semana. Enquanto confirmava a compra, um pensamento amargo cruzou minha mente. Às vezes, o verdadeiro ovo de Páscoa que a vida nos apresenta vem recheado de verdades que preferíamos não descobrir. A viagem de Belo Horizonte a Ouro Preto nunca me pareceu tão longa. Enquanto o ônibus serpenteava pela estrada sinuosa da BR-356, cada curva parecia me aproximar não apenas do meu destino, mas de uma verdade que eu temia descobrir. O céu de sábado amanheceu carregado, e as nuvens pesadas sobre as montanhas de Minas pareciam espelhar o peso que eu carregava no peito. Passei a semana inteira ensaiando mentalmente o que diria. Imaginei 1000 cenários diferentes, desde um confronto explosivo até um pedido calmo de explicações. Mas quanto mais eu pensava, menos sentido tudo fazia. Como uma família inteira decide excluir alguém de uma celebração? Como minha própria mãe permitiu isso? O ônibus passou pelo portal de entrada de Ouro Preto, e a visão familiar das igrejas barrocas e dos casarões coloniais me atingiu, como um soco no estômago. Esta cidade, que sempre foi meu porto seguro, agora parecia um campo minado de memórias e mágoas. Desci na Praça Tiradentes, ajustando a alça da mochila no ombro, enquanto observava os turistas fotografando o museu da Inconfidência. Aline? Menina, quanto tempo! A voz conhecida me fez virar. Dona Zilda, a florista que fornecia as hortênsias para a vovó há décadas, acenou da sua banquinha. Forcei um sorriso e me aproximei. Achei que tinha te visto no domingo passado, mas devia estar enganada, ela comentou, arrumando um buquê. Todo mundo da sua família passou por aqui comprando flores para o almoço de Páscoa. Senti meu rosto queimar. Eu não pude vir, respondi, engolindo em seco. Que pena, querida. Sua avó sempre fala tanto de você. Despedi-me rapidamente de Dona Zilda e comecei a subir a ladeira em direção ao bairro da minha avó. O caminho conhecido, que já fiz milhares de vezes, hoje parecia diferente. As pedras irregulares do calçamento colonial pareciam prontas para me fazer tropeçar a qualquer momento. Parei em frente ao portão azul da casa dos meus avós, o coração martelando no peito. Do jardim, vinha o som familiar do radinho do vô Evaristo tocando Milton Nascimento. Algumas coisas nunca mudavam. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Vô Evaristo estava lá, com seu inseparável chapéu de palha e um olhar que misturava surpresa e... Seria culpa? Sabia que você viria, ele disse simplesmente, abrindo o portão. Vem, sua avó saiu com sua mãe para fazer compras. Seguimos para o quintal dos fundos, aquele mesmo quintal que aparecia nas fotos do domingo de Páscoa. As hortênsias roxas balançavam suavemente com a brisa, como se acenassem um olá melancólico. Vô Evaristo foi direto para sua cadeira de balanço preferida, aquela que ele mesmo havia restaurado há anos. Sentei no degrau da varanda, como fazia quando era criança, e queria ouvir suas histórias da mineração. Vô, por quê? Foi só o que consegui dizer. A voz embargada. Ele tirou o chapéu e o colocou sobre o joelho, um gesto que sempre fazia quando ia dizer algo importante. O rádio continuava tocando baixinho. Agora uma música do clube da esquina que falava sobre ausências. Sua mãe veio aqui na quinta-feira, antes da Páscoa.
ele começou, os olhos fixos nas montanhas que se erguiam ao fundo do quintal. Disse que seria melhor se você não viesse, que depois do que aconteceu no Natal, era melhor dar um tempo para as coisas esfriarem. Cada palavra era como uma agulha se cravando no meu coração. A mamãe? Foi ela quem... Ela disse que estava protegendo a família, que suas ideias diferentes estavam causando muito atrito. Ele fez uma pausa, seus olhos agora encontrando os meus. Mas sabe o que eu acho? Acho que ela está com medo. Medo? De mim? Medo de mudança, filha. Você representa tudo o que ela teme: independência, questionamento, evolução. Quando você saiu de Ouro Preto para estudar em BH, algo mudou nela. É como se cada vez que você crescesse, ela sentisse que estava te perdendo um pouco mais. As lágrimas que eu tinha segurado a semana inteira finalmente começaram a cair. Vô Evaristo se levantou devagar da cadeira e sentou ao meu lado no degrau. Sabe qual é a diferença entre ouro e pirita? Ele perguntou, mudando aparentemente de assunto. Como geólogo aposentado, ele sempre usava metáforas com minerais. Balancei a cabeça, enxugando as lágrimas. Pirita é conhecida como o ouro dos tolos. Brilha tanto quanto o ouro verdadeiro, às vezes até mais. Mas é falsa, quebradiça. O ouro verdadeiro? Esse resiste à pressão, não se deixa corromper. Ele pegou minha mão entre as suas, calejadas por décadas de trabalho. Você é ouro, Aline. Não deixe ninguém te convencer do contrário. O barulho de um carro estacionando na frente da casa nos interrompeu. Eram vovó e mamãe voltando das compras. Vô Evaristo apertou minha mão uma última vez antes de se levantar. Agora é com você, filha. Mas lembra, às vezes a gente precisa quebrar algumas estruturas antigas para construir algo mais forte. Me levantei também, sentindo uma mistura de dor e determinação crescendo no peito. O momento que eu tanto temia havia chegado. Era hora de confrontar minha mãe e descobrir por que ela havia decidido que seu medo de mudança era mais importante que o amor pela própria filha. O som da chave girando na fechadura da porta da frente ecoou pelo quintal como um tiro. Minha mãe entrou primeiro, carregando sacolas do supermercado, e parou abruptamente ao me ver. As sacolas escorregaram de suas mãos, e algumas laranjas rolaram pelo chão de cerâmica vermelha. Aline! Sua voz saiu como um sussurro assustado. O que você está fazendo aqui? Vovó surgiu logo atrás, seus olhos arregalados alternando entre mim e minha mãe, como se assistisse a uma partida de tênis particularmente tensa. Vô Evaristo discretamente pegou seu radinho e murmurou algo sobre precisar regar as plantas do jardim da frente. Oi, mãe. Tentei manter a voz firme, mesmo sentindo meu coração bater na garganta. Vim entender por que a senhora mentiu para mim sobre o almoço de Páscoa. O rosto dela, sempre tão controlado, tão composto, se contraiu por um instante. Agora não, Aline. Estou com as compras. Agora sim, mãe. Dei um passo à frente, sentindo anos de palavras não ditas borbulhando dentro de mim. A senhora teve tempo de planejar uma mentira, de convencer toda a família a participar dela, de postar e curtir fotos no Instagram como se eu não existisse. Acho que pode arranjar 5 minutos para me explicar por quê. Vovó começou a juntar as laranjas caídas, murmurando algo sobre fazer um café. O barulho da água enchendo a chaleira na cozinha criava um estranho contraponto à tensão do momento. Eu fiz o que era melhor para manter a paz na família, minha mãe finalmente disse, endireitando a postura como fazia sempre que precisava se defender. Depois daquela discussão no Natal. Que discussão, mãe? Aquela em que eu disse que pessoas LGBT+ merecem respeito. Ou quando falei que violência policial não é solução. Qual dessas opiniões tão absurdas justifica excluir a própria filha? Você sempre tem que ser a diferente, não é? Ela cruzou os braços, uma postura que eu conhecia bem desde a adolescência. Sempre tem que questionar tudo, confrontar todo mundo. Não pode simplesmente aceitar as coisas como são? Como são? A senhora quer dizer como a senhora gostaria que fossem?
Senti as lágrimas queimando meus olhos, mas não as deixei cair. Sabe qual é a diferença entre a gente, mãe? Eu questiono o mundo porque quero que ele seja melhor. A senhora tem tanto medo de mudança que prefere viver numa mentira confortável. O cheiro do café recém-passado começou a invadir o ambiente. Aquele mesmo aroma que sempre me trazia conforto. Agora, porém, ele parecia sufocante. Você acha que é fácil para mim? Sua voz tremeu pela primeira vez. Ver minha única filha se afastando de tudo o que eu ensinei, das nossas tradições, dos nossos valores. Que valores, mãe? O de mentir? O de excluir? O de fingir que problemas não existem se a gente não falar sobre eles? Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. A senhora já parou para pensar que talvez eu não esteja me afastando dos seus valores, mas sim crescendo para além deles? Vovó voltou da cozinha com uma bandeja de café, suas mãos tremendo levemente enquanto colocava as xícaras na mesa. Ninguém se moveu para pegá-las. Eu só queria um almoço de Páscoa tranquilo, minha mãe sussurrou, mais para si mesma do que para mim. Sem discussões, sem tensão. E conseguiu, não é? Deve ter sido muito tranquilo, muito harmônico. Todo mundo sorrindo nas fotos, fingindo que está tudo bem, que não tem uma cadeira vazia na mesa. Minha voz falhou. Só que essa harmonia que a senhora tanto preza, ela é igual àquelas flores de plástico que a senhora coloca na sala. Bonita, de longe, mas falsa, sem vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, podia ouvir o radinho do vô Evaristo tocando baixinho Travessia do Milton. A música parecia estranhamente apropriada para o momento. Sabe o que mais dói? Mãe, continuei, sentindo cada palavra rasgar minha garganta. Não é ter sido excluída. É saber que a senhora preferiu me machucar a enfrentar seu próprio medo de mudança. A senhora sempre disse que família é a coisa mais importante do mundo, mas na primeira vez que essa família foi verdadeiramente desafiada a aceitar diferenças, a senhora escolheu a exclusão. Minha mãe afundou em uma cadeira, parecendo subitamente muito mais velha. Você não entende, Aline. O mundo não é esse lugar idealista que você imagina. Às vezes a gente precisa... Precisa o quê, mãe? Sacrificar relações verdadeiras por uma paz artificial? Fingir que não vê injustiças para não se sentir desconfortável? Peguei minha mochila do chão. A senhora tem razão. Eu não entendo mesmo. E acho que nunca vou entender como o amor pode ser tão condicionado a silêncio e obediência. Me virei para sair, mas parei na porta da cozinha. Ah, e pode ficar tranquila. Não vou mais incomodar os almoços de família com minhas opiniões inconvenientes. Algumas cadeiras vazias são melhores do que corações vazios. O café na mesa esfriava, intocado, enquanto eu caminhava em direção à saída. Vô Evaristo ainda estava no jardim da frente, aparentemente muito interessado em suas begônias. Quando passei por ele, colocou discretamente algo no bolso da minha jaqueta. Um pequeno pedaço de quartzo rosa, sua forma de dizer que me amava. Desci a ladeira de paralelepípedo sentindo o peso do quartzo no bolso e um estranho alívio no peito. Às vezes pensei, a gente precisa perder uma família para encontrar a si mesmo. E talvez, só talvez, esse encontro valesse todo o peso da perda. Os dias que se seguiram ao confronto com minha mãe passaram como um borrão em tons de cinza. Voltei para Belo Horizonte no mesmo dia, as palavras ditas e não ditas ainda ecoando na minha mente, como um sino que se recusa a silenciar. O quartzo, rosa do vô Evaristo, pesava no bolso da minha jaqueta, única âncora de afeto que eu trouxe daquela tarde tempestuosa. Na segunda-feira, voltei ao trabalho na agência de publicidade como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Percebi isso quando Amanda, minha colega de criação, colocou na minha mesa o café da manhã que sempre compartilhávamos. Line, você tá legal? Parece que viu um fantasma. Olhei para o pão de queijo intocado na minha frente e percebi que estava chorando. Não eram lágrimas dramáticas como as do fim de semana, mas pequenas gotas silenciosas que escapavam sem permissão. Minha família
Comecei, mas as palavras travaram na garganta. Amanda puxou uma cadeira e sentou ao meu lado, girando seu crachá distraidamente entre os dedos. Seu cabelo azul brilhava sob a luz fluorescente do escritório. E, de repente, me lembrei de quando minha mãe disse que gente assim não conseguiria emprego decente. Sabe o que é mais irônico? Continuei, encontrando força para falar. Passei a vida inteira tentando ser a filha perfeita. Notas boas, faculdade boa, emprego estável. Mas no fim, nada disso importou porque eu me recusei a ser invisível, a fingir que não vejo as injustiças do mundo. Amanda ficou em silêncio por um momento. Depois pegou seu celular e me mostrou uma foto. Era ela, muito mais jovem, com cabelo castanho comportado, usando um vestido florido ao lado de uma senhora, de expressão severa. Minha mãe, ela explicou. Última foto que tiramos juntas antes dela dizer que preferia não ter filha a ter uma filha daquele jeito. Isso foi há 5 anos. E como você seguiu em frente? Construindo minha própria família. Ela sorriu, guardando o celular. Não a que o sangue me deu, mas a que meu coração escolheu. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, tirei o quartzo rosa do bolso da jaqueta e o coloquei na minha mesa de trabalho. Ao lado dele, planejava criar um altar de memórias diferentes. Não aquelas sufocadas por expectativas, mas as que eu escolheria guardar. Os dias foram passando, e com eles veio uma estranha libertação. Comecei a frequentar um grupo de leitura sobre feminismo que sempre quis, mas evitava para não causar mais atrito em casa. Aceitei o convite de Amanda para um protesto LGBT+ no centro da cidade. Pintei uma parede do meu quarto de amarelo vibrante, algo que minha mãe sempre disse que era brega demais. Cada pequeno ato de autenticidade era como tirar um tijolo do muro que me aprisionava. E em cada brecha que se abria, nova luz entrava. Numa quinta-feira, recebi uma mensagem do vô Evaristo. As hortênsias estão mais roxas que nunca. Acho que sentem sua falta. Anexo. Uma foto do quintal que tanto amava, mas agora visto com outros olhos. Respondi com um coração, sabendo que ele entenderia tudo o que eu não conseguia dizer. No trabalho, minha criatividade pareceu despertar de um longo sono. Ideias que antes eu censurava por serem ousadas demais, agora fluíam livremente. Ganhei minha primeira premiação em um festival de publicidade, com uma campanha sobre diversidade. Justamente o tipo de trabalho que minha mãe chamaria de muito político. Em um sábado particularmente significativo, Amanda me arrastou para um almoço com seu grupo família. Um conjunto eclético de pessoas que, como ela explicou, não couberam nas caixinhas que suas famílias biológicas tentaram enfiá-las. Era um apartamento pequeno no Santa Efigênia, decorado com bandeiras coloridas e plantas em vasos de cerâmica. O cheiro de feijão tropeiro se misturava com incenso de sândalo, e risadas sinceras ecoavam pela sala. Entre aquelas pessoas tão diferentes entre si, professores, artistas, programadores, ativistas, encontrei algo que há muito tempo não sentia: pertencimento. Paulo, um professor de história trans que coordenava um projeto social, me serviu uma cerveja artesanal que ele mesmo havia feito. Sabe qual é a beleza de construir sua própria família? Ele perguntou, sentando ao meu lado no sofá gasto. É que aqui ninguém te ama apesar de quem você é. Te amam exatamente por quem você é. Naquela noite, voltando para casa de Uber, observei as luzes da cidade refletindo na Lagoa da Pampulha. Belo Horizonte, que antes parecia um exílio autoimposto, agora brilhava como um farol de possibilidades. No meu celular, as notificações do grupo da família permaneciam silenciosas. Eu havia silenciado o grupo sem ter coragem de sair dele. Completamente. Mas agora havia outros grupos. O do clube de leitura, o dos órfãos por escolha, como Amanda carinhosamente apelidou nosso círculo. O do coletivo de arte independente que conheci através de Paulo. Cada mensagem, cada convite para café, cada debate acalorado sobre política ou arte era um lembrete. Família não é apenas o que herdamos, mas principalmente o que construímos.
Peguei o quartzo rosa na mesa de cabeceira antes de dormir, seu peso familiar me trazendo conforto. Você é ouro, Aline. A voz do vô Evaristo ecoou na minha memória. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu fosse mesmo ouro. Não por ser perfeita ou inquebrantável, mas por finalmente ter a coragem de brilhar com minha própria luz. O inverno chegou a Belo Horizonte, trazendo aquela garoa fina que parece mais névoa que chuva. 3 meses se passaram desde o confronto em Ouro Preto, e o calendário na parede do meu quarto amarelo marcava mais uma data importante se aproximando. O aniversário de 80 anos da vovó Maria. O convite chegou através do vô Evaristo, numa mensagem de WhatsApp que ele deve ter digitado letra por letra, como sempre fazia. Sua avó faz questão da sua presença. Domingo, meio-dia. Não precisa confirmar. Só apareça. Com amor, seu avô. Fiquei olhando para a tela do celular por tanto tempo que ela escureceu. Do lado de fora da janela, a cidade se preparava para mais uma noite fria, as luzes se acendendo uma a uma como vagalumes urbanos. O quartzo rosa, agora parte de um pequeno altar improvisado na minha mesa, parecia pulsar com uma energia própria. E então vai ir? Amanda perguntou, soprando a fumaça do seu chá de camomila. Ela tinha vindo para nosso tradicional jantar de quinta-feira, uma nova tradição que eu mesma havia criado, percebi com um sorriso. Não sei, respondi, servindo mais vinho para nós duas. Às vezes tenho a impressão de que aquela tarde na casa da vovó foi como quebrar um espelho. Mesmo que você colhe os pedaços, nunca mais reflete a mesma imagem. Talvez essa seja exatamente a beleza da coisa, ela argumentou, ajeitando o cabelo agora roxo atrás da orelha. Às vezes precisamos quebrar a imagem antiga para criar um novo reflexo. Passei os dias seguintes mergulhada em trabalho, tentando não pensar no aniversário. Mas na sexta-feira, durante uma reunião de criação, me peguei desenhando hortênsias na margem do meu caderno. As mesmas flores que vovó cultivava com tanto carinho, as mesmas que enfeitaram tantos almoços de família, incluindo aquele do qual fui excluída. No sábado à noite, enquanto arrumava a bolsa para a viagem do dia seguinte, recebi uma mensagem do grupo Órfãos por Escolha. Era Paulo, compartilhando uma citação de Audre Lorde. Cuidar de mim não é autoindulgência, é autopreservação. E isso é um ato de guerra política. Foi então que percebi. Voltar a Ouro Preto não significava voltar atrás. Eu não era mais a mesma Aline que saiu de lá 3 meses atrás, com o coração partido e lágrimas nos olhos. Esta Aline nova tinha aprendido que amor próprio não é egoísmo, que autenticidade não é rebeldia, e que família pode ter muitas definições diferentes. No domingo, o ônibus subiu a serra entre BH e Ouro Preto, sob um céu surpreendentemente azul. Nas curvas da estrada, me peguei repassando mentalmente todos os momentos que me trouxeram até ali. A descoberta das fotos do almoço de Páscoa, a conversa com vô Evaristo, o confronto com minha mãe, os novos amigos, as pequenas e grandes vitórias profissionais. Cheguei à casa dos meus avós pouco depois do meio-dia. O som de vozes e risadas vazava pelo portão azul, junto com o cheiro inconfundível do frango com quiabo da vovó. Respirei fundo e toquei a campainha. Foi minha mãe quem abriu o portão. Nossos olhos se encontraram, e por um momento nenhuma de nós soube o que dizer. Ela parecia mais velha, mais cansada, mas também havia algo diferente em seu olhar, algo que se parecia muito com arrependimento. Aline, ela começou, mas eu gentilmente a interrompi. Hoje é o aniversário da vovó, disse com uma calma que não sabia que tinha. Podemos ser apenas 2 pessoas compartilhando o amor por ela. No quintal, vovó estava sentada em sua cadeira preferida, rodeada por primos, tios e amigos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas, mas seu sorriso iluminou todo o rosto enrugado pelo tempo. Minha flor, ela exclamou, abrindo os braços. Enquanto a abraçava, notei que as hortênsias no jardim haviam mudado de cor. Algumas agora exibiam tons de azul entre as roxas tradicionais. Elas mudam de cor conforme o solo muda, vô Evaristo explicou,
surgindo ao meu lado. A natureza nos ensina que mudança não é só inevitável, é bonita. Durante o almoço, ocupei meu lugar à mesa sem alvoroço ou drama. Conversei sobre trabalho com os primos curiosos, ouvi as histórias da vovó sobre como conheceu o vô, e até troquei algumas palavras cordiais com minha mãe sobre o tempo frio. Mas o momento mais significativo veio depois da sobremesa. Vovó me chamou para ajudá-la a servir o café. Nossa tradição antiga. Na cozinha, ela pegou 2 mudas de hortênsia que havia separado em vasos pequenos. Uma roxa e uma azul. Ela explicou, me entregando os vasos. Porque a gente não precisa ser só uma coisa na vida. Pode ser várias, todas bonitas do seu jeito. Voltei para Belo Horizonte naquela noite com as 2 mudas de hortênsia no colo. No dia seguinte, as plantei na varanda do meu apartamento. Não para recriar o jardim da vovó, mas para começar o meu próprio. Semanas depois, postei minha primeira foto no Instagram desde o episódio da Páscoa. Nela, as 2 hortênsias já começavam a florescer, uma roxa e uma azul, contra o fundo do pôr do sol de BH. A legenda era simples. Às vezes, precisamos nos distanciar do jardim onde crescemos para descobrir que podemos florescer em qualquer lugar. E que nossas raízes, por mais profundas que sejam, não precisam nos impedir de crescer em novas direções. Minha mãe foi uma das primeiras a curtir a foto. Não trocamos mensagens nem comentários, mas havia algo significativo naquele pequeno coração virtual, como se fosse uma primeira semente de entendimento, plantada em um solo ainda em transformação. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o quartzo rosa do vô Evaristo, agora cercado por cristais que fui colecionando nos últimos meses. Cada um representava um pedaço da nova Aline que eu estava me tornando. Forte como o quartzo, verdadeira como o ouro, multifacetada como um diamante. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em paz com todas as minhas cores. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado, sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.